Evangelho segundo João, capítulo 3, até o verso 21, está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos juntos ouvindo Tua palavra, recebendo do Senhor direção, alimento espiritual, que é o que a Tua palavra sempre nos proporciona, e que essa noite não seja diferente, saiamos daqui alimentados, edificados, libertos, Pai, de todo erro, de todo engano, que a Tua palavra nos ensine mais uma vez os princípios do Senhor para a nossa vida. Portanto, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Teu Espírito tem a falar conosco. E eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e a unção do Teu Espírito, Senhor, para que eu seja um instrumento Teu e a palavra possa fluir aos nossos corações, fazendo aquilo que é da Tua vontade essa noite. É o que Te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, como eu disse, aqui está um texto muito conhecido da Bíblia, muito falado, muito citado, especialmente o versículo 16, que nós citamos bastante. Mas, na verdade, esse texto é uma grande oportunidade de nós ouvirmos da boca do próprio Senhor Jesus a respeito da salvação. Jesus aqui está pregando sobre salvação. Ele está aqui falando o que é a salvação e o que é necessário para que um homem, para que um pecador seja salvo. E o que ele fala aqui, que é o cerne, o centro dessa mensagem, é a respeito do nascimento, do novo nascimento. É isso que é enfatizado por Jesus nessa sua conversa com Nicodemos. O novo nascimento. Todos nós sabemos o que é nascer. Nicodemos também sabia muito bem sobre isso. Mas Jesus traz um conceito diferente. Ele fala de nascer de novo.
E o próprio Nicodemos, mestre em Israel, teólogo, ele fica em dúvida quando ele escuta esta palavra. Esse homem tinha conhecimento teológico, tinha conhecimento bíblico, mas não conseguiu compreender o que Jesus tinha a dizer a respeito quando falou de novo nascimento. Então, era um homem religioso, com toda a influência possível que ele tinha em Israel, mas não conseguia entender essa experiência narrada aqui por Jesus, de nascer de novo e então ser salvo por Jesus. E aí, queridos, eu queria que nós também, essa noite, pudéssemos entender as palavras de Jesus e compreender aquilo que Nicodemos não conseguiu entender aquele dia. O que é nascer de novo? Como que se opera a salvação? Como que isso é feito através do poder de Deus e da mediação de Jesus Cristo? Para a gente entender o que é novo nascimento, primeiro eu queria que você pudesse também entender o que não é novo nascimento. Nicodemos, quando ficou confrontado com essa palavra, ele pensou no que é natural. Ele disse: como pode isso? Eu vou voltar lá ao ventre da minha mãe e ela vai me dar a luz novamente? Na sua cabeça, a única coisa que ele podia imaginar era aquilo que é natural. Foi assim que eu nasci, de repente é isso que vai acontecer, eu vou voltar, vou de novo ao ventre, vou nascer de novo. Então, para ele só havia essa possibilidade. E muita gente pode ter uma ideia errada do que é novo nascimento. Então, algumas coisas erradas que eu quero dizer para você aqui, o que não é o novo nascimento. Primeira delas, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 9. Na carta aos Hebreus, no capítulo número 9, no versículo 27, está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. A Bíblia então diz que todo homem vai morrer apenas uma vez. E depois desta única morte, haverá um juízo, um julgamento sobre a sua vida. Veja então, novo nascimento não implica em uma morte física para nascer de novo. Então não é novo nascimento nenhum tipo de reencarnação, como alguns creem, como alguns podem afirmar ou tentar dar essa conotação ao que Jesus disse. Não existe reencarnação, porque biblicamente está escrito, como acabamos de ler em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado uma única morte, e depois desta única morte, um único juízo também sobre a sua vida. Então, não é reencarnação. Também nascer de novo não é ser outra pessoa em outra vida. Não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Nascer de novo é ser diferente nesta vida que você está vivendo. Nascer de novo é começar uma nova história na sua vida presente, antes que ela termine. E só há um fim para todos nós, que é a morte. Então, Jesus está trazendo este apelo para entendermos que nascer de novo não é, como disse Nicodemos, voltar ao ventre da mãe, não é como podem dizer alguns, morrer sucessivamente, reencarnando para se tornar uma pessoa melhor. Não há nenhuma relação bíblica que nos dê apoio para isso. Nascer de novo é ser diferente nesta vida que você está vivendo agora. Aproveitar uma oportunidade de dar um novo sentido para a sua vida. Então, não é uma mudança simplesmente natural, mas algo interior e algo da alma, do coração e do espírito. E foram nessas palavras que Jesus se referiu a isso. Então, o que é o novo nascimento? Voltando ao texto, em João capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando ele faz essa referência ao novo nascimento, falando da água, falando do Espírito, ele está aqui falando sobre conversão verdadeira,
que é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Todo que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então, conversão, salvação é uma obra espiritual que se dá no espírito do homem. E onde entra a água? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Sejam batizados. Pedro disse àquela multidão que se converteu no dia de Pentecostes, que os seus pecados se arrependam deles e sejam batizados. Então, é preciso que haja arrependimento, para que então haja o novo nascimento. Arrependimento da vida velha, daquilo tudo que era a sua constante de vida, e nascer para uma nova vida produzida por Deus no seu espírito. Então, para que haja novo nascimento, é preciso que haja uma consciência do pecado, da justiça e do juízo. E quem a Bíblia diz que nos dá essa consciência? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há conversão se não houver a atuação do Espírito Santo no espírito humano, promovendo este convencimento, convencendo do pecado, para que você entenda que você é pecador. Muita gente não vai nascer de novo porque simplesmente acha que não precisa. Estou satisfeito com a minha vida do jeito que eu tenho vivido até o dia de hoje. Estou satisfeito com o meu comportamento, com os meus pecados. Eles não me acusam, eles não me incomodam. Mas o Espírito Santo, a primeira coisa que faz é nos convencer de que somos pecadores. E como pecadores estamos separados de Deus e somos de Deus devedores. E aí esse convencimento traz para nós um problema, porque se somos pecadores, Ele também nos convence de que há uma justiça de Deus em relação ao pecado. E essa justiça produzirá um juízo condenatório sobre aquele que peca. Então essas coisas são a atuação do Espírito Santo sobre nós. E nos fazem despertar para entender que a vida não é boa como a gente pensa, que o nosso comportamento não é tão agradável aos olhos de Deus e que nós diante dele somos devedores e pecadores. Então, isto abre a porta para o arrependimento. O Espírito Santo toca no espírito humano, o convence dessas coisas para que seja produzido o arrependimento, que é a decisão de não viver mais em pecado. Então, desse fato é produzido o novo nascimento. É uma obra regeneradora do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, no capítulo número 3, no versículo 4 e no versículo 5, está escrito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo aqui diz que quando o Espírito Santo atua, ele produz como que uma lavagem. E a gente lembra da água que Jesus falou, nascer de novo da água e do Espírito, dessa regeneração, desse processo de atuação do Espírito Santo no espírito humano, que produz esse convencimento e ao mesmo tempo produz uma limpeza. Essa é a regeneração, isto é que produz o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito é ser tocado, lavado pelo Espírito Santo, convencido do seu próprio erro e ter ciência da sua necessidade, da misericórdia de Deus. E como ele diz aqui, não por obras praticadas por alguém, justiças que a gente mesmo faça em nosso favor, mas pela ação regeneradora de limpeza do Espírito Santo na nossa vida ao nos convencer do pecado. Isto também é apresentado no Antigo Testamento, quando em Ezequiel, no capítulo número 36, vamos ler Ezequiel 36, versículo 25
até o versículo 27. Está escrito também no Antigo Testamento desta forma: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o que Deus diz: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Veja a promessa de Deus de um novo nascimento, que se dá através da ação do Espírito Santo, que produz tudo isto que é descrito aqui por Ezequiel, que ele asperge água pura sobre a gente, nos purifica das nossas imundícies, dos nossos pecados e nos dá um coração novo. Assim disse Ezequiel a respeito do novo nascimento. Jesus falou nascer de novo. Ezequiel diz um coração novo. É a mesma coisa. Receber de Deus um novo coração é nascer novamente. No mesmo corpo, na mesma vida, mas agora de uma forma completamente nova e transformada por Deus, que tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne. E depois coloca dentro de nós o que diz aqui no verso 27? O seu Espírito. Todo cristão tem dentro de si o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, somos templo do Espírito Santo, porque em nós foi colocado o seu Espírito, como diz o verso 27, e para quê? Para que eu ande de acordo com a palavra de Deus. Quem é que me convence do pecado, justiça, do juízo? O Espírito Santo. E quem é que me lembra das palavras de Jesus? O Espírito Santo. Quem é que está dentro de mim agora para me incomodar quando eu pecar? O Espírito Santo. Quem é que está sempre comigo, como é promessa de Jesus? Ele estará sempre com vocês. O Consolador, o Espírito Santo. Que sempre vai me mostrar o caminho da palavra de Deus, da correção dos meus erros, do conserto da minha vida. Então isto é o novo nascimento proposto por Jesus a Nicodemos. E como que se dá? Como já disse aqui, há alguns indícios que já foram aqui apresentados, mas voltando ao texto lá em João, no capítulo 3, vamos voltar lá. Jesus continua na sua conversa com Nicodemos, falando a partir do versículo 11 do capítulo 3 do Evangelho segundo João. A partir do verso 11 ele diz: em verdade te digo, e nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, ele mesmo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como se dá, então, segundo Jesus, esse novo nascimento? Pelo sacrifício do próprio Filho do Homem, como ele disse, que desceu dos céus para esse trabalho, para realizar este sacrifício por nós. E de que maneira isso acontece? Aí Jesus exemplifica aqui com este episódio de Moisés levantando a serpente no deserto. Você leu aqui no versículo 14. Veja, ele aqui lembra desse episódio bíblico narrado no Antigo Testamento para mostrar como se opera o novo nascimento. Naquele episódio bíblico do Antigo Testamento, está no livro de Números, quando o povo de Deus, por rebeldia, por desobediência, se voltava contra Deus, que é a situação de todo homem pecador. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um só justo sobre a terra, todos são iguais no quesito pecado. Então, o povo de Deus, Israel, em pecado, em rebeldia contra Deus, como consequência, a Bíblia diz que serpentes abrasadoras, assim são identificadas na Bíblia. Por quê?
porque a picada dessa serpente, além de ser venenosa e produzir a morte, ela doía tremendamente, ela ardia muito, ela queimava e depois levava a pessoa à morte. Isso é descrito na Bíblia. Então, durante aquele período, as pessoas então eram constantemente picadas dentro do arraial em Israel por essas serpentes e muita gente começou a morrer no meio do povo. Moisés então clama a Deus por uma solução, por um livramento. E Deus diz algo inusitado. Ele diz: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente numa haste e no meio do arraial levante essa haste bem alto. E aí diga para o povo: qualquer um de vocês que for picado por esta serpente, na hora que sentir a dor, basta olhar para a serpente de bronze. E nesse momento, você não vai morrer. Essa é a solução dada por Deus. E aí chegamos ao Novo Testamento, aonde Jesus diz a Nicodemos, que conhecia muito bem essa história, que era mestre em Israel. Ele diz: olha, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a Bíblia diz que Jesus foi levantado na cruz do Calvário, lá no Monte Calvário, num lugar bem alto em Jerusalém, aonde sua cruz foi afixada, e ali ele deu a sua vida. E Jesus diz: olha, o que vai acontecer comigo é parecido com aquilo que aconteceu no deserto, quando a serpente foi levantada nessa haste. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Queridos, quando a serpente foi levantada, as outras serpentes, as verdadeiras, continuavam picando do mesmo jeito. Continuava ardendo da mesma forma. Só que agora havia a possibilidade de não matar, de não morrer a pessoa daquela picada. Antes, toda picada levaria à morte. Não havia cura, não havia antídoto, não havia solução. Foi picado, sentença de morte, vai morrer. Assim é o pecado na vida do homem. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a consequência do pecado é morte. Quem peca vai morrer e não tem outra conversa. Assim era lá naquele momento, enquanto a serpente picava, a pessoa sabia que estava condenada à morte. Mas agora Deus proveu uma alternativa. E através da boca de Moisés, que realizou essa intercessão a Deus, então recebeu a direção de levantar esse monumento, essa serpente, ele disse às pessoas: olha, se você for picado, olhe para a serpente. Mas aí, queridos, há uma decisão pessoal, que é a mesma decisão pessoal que cada um deve ter em olhar para Jesus. Jesus fez a semelhança, do mesmo modo que a serpente foi levantada, eu também serei levantado. Então, continuando na semelhança, a serpente levantada requeria que a pessoa picada olhasse para a serpente. E Jesus requer que a pessoa que está afetada pelo pecado olhe para ele e não tente se livrar do pecado por si mesma. Não tente se curar por outros métodos. Não tentem receitas caseiras. Não tentem outras alternativas para a cura, porque só há uma: olhar para Jesus. Na serpente era a mesma coisa. Você foi picado, se você tinha liberdade, eu vou olhar ou não vou olhar. Muita gente não olhou e continuou morrendo. Veja, a solução veio, mas veio para quem quis obedecer. Veio para quem quis essa alternativa. E você é livre para escolher o que você quer fazer. Todos são livres. Ali em Israel todos eram livres. Você foi picado. Oh, que droga, essa serpente me picou. Esbraveja, xinga a Deus, fala tudo que você quiser, diz um monte de palavrão porque está ardendo a beça. Essa picada. Você tinha essa opção? Ah, vou passar alguma coisa, vou lavar com sabão, vou botar isso, vou botar aquilo. Não adianta, vai morrer. O que tem que fazer? Olhar para a serpente? Não vou olhar para a serpente nenhuma. Isso é crendice, isso aí é besteira. Muita gente pode ter morrido dessa forma. Como hoje. Muita gente morre da mesma maneira. E agora o que eu digo a você, pecador, olhe para ele. E aí muita gente diz, escuta essa mensagem, escuta essa pregação, diz: ah, que é isso, pregador? Está brincando? Primeiro, eu não sou tão pecador assim, eu não sou tão culpado desse jeito.
Eu não quero ser convencido pelo Espírito Santo de que eu sou um pecador, porque eu olho para mim e vejo uma pessoa boa, eu olho para mim e vejo uma pessoa aceitável, eu não sou tão ruim quanto bandidos e quanto tantas pessoas ruins que estão por aí. Eu sou aceitável, pelo menos aos meus olhos, então esse já está fora. E aqueles outros que até conseguem entender que estão sofrendo com o pecado, mas não querem dar o braço a torcer, não querem olhar para Jesus. Não quero nascer de novo, eu quero ter outra oportunidade, eu quero acreditar em reencarnação, eu quero acreditar que alguma missa, algum sacrifício vai expiar o meu pecado depois que eu morrer. Eu não preciso olhar para Jesus, eu não preciso olhar para a serpente, eu não preciso olhar para o alto, eu não preciso obedecer a Deus. Amados, a maneira, o método é de Deus, e aí eu preciso fazer do jeito de Deus. Só que hoje as pessoas dizem assim, eu creio em Deus da minha maneira, do meu jeito. Quanta gente já ouvi dizendo isso? Eu creio em Deus do meu jeito, eu tenho um negócio com um cara lá de cima, como alguns falam, né? Eu me entendo com ele. Não, não se entende não. Porque a Bíblia diz que a gente tem que crer em Jesus, como dizem as Escrituras. O padrão da crença não é o que eu acho que acredito, mas é o que a Bíblia diz que eu devo acreditar. Então a crença não nasce na minha cabeça do jeito que eu quiser. A crença tem um padrão e o padrão está nas Escrituras Sagradas. Então a solução foi dada por Deus. Foi picado, está doendo, está ardendo. Assim é o pecado. Pecado dói, pecado arde, pecado incomoda e leva à morte. Mas você tem uma chance, olhe para Ele. Olhe para Ele, você será iluminado, diz a Bíblia. Há uma alternativa, você não precisa morrer com esse veneno. Há uma cura, basta você olhar e veja, não é nada tão difícil, assim como não é difícil render-se a Cristo. Mas por que nem todos se rendem? Por que nem todos recebem essa mensagem? Por que nem todos entregam os pontos? Porque já disse aqui, Jesus não se aceita, a gente se rende a Ele. Por que nem todos se rendem? Por que nem todos desistem de lutar? Não, eu quero continuar lutando, eu quero continuar tentando a minha cura, eu quero continuar buscando um método alternativo. Uma religião. Não há religião, só há Jesus. A única resposta, a única solução é Jesus. Renda-se a Ele. E aí você vai nascer de novo. Porque foi isso que ele disse a Nicodemos. Do mesmo modo que a serpente foi levantada, o Filho do Homem também será levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Olha, você vai nascer de novo. E aí você não vai morrer nunca mais. Você terá a vida eterna. A morte um dia vai chegar para você, mas você vai viver eternamente. Porque você nasceu de novo, aqui e agora, nessa vida, nessa existência, nesse período de tempo, você fez essa opção que foi fundamental. Você reconheceu, você se arrependeu e com o seu livre-arbítrio, você decidiu olhar ou não para a serpente que foi levantada, para a cruz que foi levantada no Calvário. Por isso cremos no livre-arbítrio, porque eu posso olhar ou posso não olhar. Eu posso crer ou posso não crer. Mas quem crê, a Bíblia diz, será salvo. Quem crê será salvo, terá a vida eterna. Então, amados, a importância do novo nascimento é total. E Jesus conversa isso com Nicodemos. Um homem que tinha tudo que a religião poderia dar, era extremamente religioso, membro do Sinédrio, da nata religiosa de Israel, com todas as formações teológicas possíveis que poderia ter no seu currículo, mas era um homem perdido na religião, religioso. Mas quem disse que religião salva alguém? Quem disse que religião produz salvação? Salvação é olhar para Jesus, reconhecer os seus pecados e saber que Ele é o único que pode perdoá-lo. Então Nicodemos, apesar de tudo isso, era um homem perdido, mas Jesus dá a ele a garantia. A isto respondeu Jesus, verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que qualquer um que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então a necessidade de render-se, de reconhecer o amor de Deus que foi manifesto para a salvação. Veja, porque Deus proveu a solução, porque proveu levantar a serpente. Ora, estavam sendo picados porque mereciam. As pessoas que pecam merecem sofrer. Nós merecemos o sofrimento pelos nossos pecados. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, amou de tal maneira que deu Jesus. No deserto, levantou a serpente e deu uma chance. Agora, levantou Jesus na cruz e está dando uma chance para você. Renda-se a Ele, reconheça isso, porque essa necessidade, ela é universal, é de todos. No versículo 7 está escrito: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, eu estou incluindo você nisso aí. Você que acha que é religioso, que não precisa. Você que acha que conhece a Bíblia e não precisa. Importa-vos, eu te digo, nascer de novo. Você está inserido nisso aí. Porque isso foi planejado lá no céu. Versículo 12. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo, eu estou falando de coisas celestiais. Isso é o plano de Deus, lá do céu. Foi planejado por Deus e está em execução. A execução está em curso. E foi para isso que eu vim. E eu vou ser levantado também para que se complete a execução do plano que começou no céu. Então, queridos, não há outra maneira do homem ser salvo a não ser nascer de novo. E não há outra forma de nascer de novo senão olhar para Jesus, ser convencido pelo seu Espírito, arrepender-se dos seus pecados porque reconhece quem você é e então confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Versículo número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo. Jesus veio para a salvação. Jesus veio para a alternativa ao pecado, à morte que é a consequência desse pecado. E aí, depois de Cristo, a absolvição. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é julgado. Por quê? Está plenamente absolvido. Plenamente. Essa picada maligna do pecado não vai te levar à morte, porque você foi curado definitivamente. A Bíblia diz também em Romanos, capítulo número 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Há uma lei do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito e da vida te livrou disso. O nascer de novo da água e do Espírito te livrou desse destino que seria a morte. A morte terrível que o pecado proporciona. Como era terrível a morte da picada daquela serpente abrasadora. Não era só morte, mas era sofrimento até a morte. Não era só picou, morreu, caía duro. Não, picou, sofria, doía, ardia até morrer. E é isso que o pecado tem feito com as pessoas. Dando a elas uma vida miserável, que dor de sofrimento até culminar com a sua morte. Mas em Cristo há uma saída, há um novo nascimento, há um novo coração, há uma nova oportunidade sendo oferecida. No versículo 20, ele diz, mas se eu faço o que não quero, versículo 20 do capítulo 3 do Evangelho segundo João, no versículo 20 e no 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus diz então
que depois da absolvição, agora há uma nova vida para ser vivida. Não mais nas trevas, não mais na escuridão, mas agora a plena luz, porque não há nada mais para ser escondido, porque já não nenhuma condenação há para aquele que crê, então não há nenhum peso de culpa, nenhuma condenação sobre a vida, é só viver agora na luz do Evangelho, na luz de Cristo. Essa é a oportunidade que todos têm, nascer de novo, da água e do Espírito, para viver em novidade de vida. Só que é uma tomada de decisão. Há uma decisão. Você foi picado pelo pecado. Agora a decisão é: faça do jeito que Deus proveu como solução. Olhe para Ele. Não tente outras coisas. Não tente outros remédios. Não tente nada caseiro. Faça de acordo com o que Deus determinou. Olhe para Ele e você será salvo. Arrependa-se, renda-se a Jesus Cristo e você será salvo. Esse é o convite do Senhor para a salvação, para o novo nascimento. Quem nele crê, não é julgado. Mas se não crê, já está julgado e condenado. A decisão é de cada um. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra e pelo convencimento do Espírito Santo que recebemos através dela, operando na nossa vida para a salvação. Senhor, mas se há alguém aqui entre nós que ainda não é salvo, que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não fez isto publicamente, agora, Pai, há uma oportunidade, há uma chance que o Senhor, através do Espírito, convença e que haja essa decisão nesse momento. Alguém aqui entre nós quer entregar sua vida para Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, rendendo-se a Ele para ser salvo. Alguém aqui quer fazer isso? Acene para mim, para que eu possa orar por você. Tem alguém essa noite? Não? Amém. Pai, obrigado por estarmos juntos, pela Tua palavra, pelo ensino que recebemos dela, que ela nos oriente, Pai, a pregar o Evangelho como ele deve ser pregado. Que ela nos oriente a mostrar para as pessoas a necessidade do novo nascimento. Mesmo para aqueles religiosos que se acham salvos, que nós possamos ensiná-los de que religião não salva, apenas Jesus. Pai Santo, ensina a Tua igreja, ensina o Teu povo, para que nós possamos ser propagadores da Tua palavra. É o que eu te peço, orando com irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar.